Aqui estamos para passar o resumo da segunda aula do módulo de História da Igreja 2. O assunto que vamos tratar hoje é o período geral intitulado de Igreja Moderna. Esse período vai desde o final da Guerra dos 30 Anos, 1648, até o fim do século XX, né? Então, a Igreja Católica Romana, depois da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa, ela segue o seu caminho, né? Mas as igrejas protestantes também se desenvolvem, né, na Inglaterra, na Alemanha, na América do Norte e por todo o mundo. Então, nós vamos focar o nosso estudo nem tanto no catolicismo, mas no movimento protestante, nas igrejas que surgiram da Reforma. E um movimento importante que surge depois do tempo da Reforma é o movimento puritano, né? Após a Reforma, apareceram três grupos diferentes na igreja inglesa. Um grupo é chamado de romanistas, que queriam a aproximação com a igreja de Roma. Outro grupo eram os anglicanos, que estavam satisfeitos com as reformas estabelecidas por Henrique VIII e pela rainha Elizabeth I. E os protestantes, um terceiro grupo, que desejava uma igreja igual às que se estabeleceram na Genebra, que era uma igreja reformada, calvinista, e na Escócia, que era a igreja presbiteriana. Este último grupo ficou conhecido como os puritanos, por volta de 1654. Opunham-se de modo firme ao sistema anglicano no governo de Elizabeth. Por isso, muitos dos seus líderes foram exilados. Os puritanos consideravam o anglicanismo uma espécie de igreja católica, sem os principais ingredientes reformistas. Suas divisões. Os puritanos também estavam divididos entre si. Uma parte era favorável à reforma à forma presbiteriana e a outra parte, mais radical, cria na independência de cada grupo local, sendo conhecido como separatistas ou congregacionais. Apesar das diferenças, continuavam membros da Igreja inglesa, né? A sua supremacia. Em 1643, o parlamento inglês aboliu o sistema episcopal para colocar uma forma presbiteriana em seu lugar. Uma assembleia foi convocada para reconstruir a igreja inglesa na abadia de Westminster. A Assembleia de Westminster criou a Confissão de Fé de Westminster, 1646. O Breve Catecismo de Westminster, 1647, e o Catecismo Maior, 1648. Tá? Então, foram considerados por longos tempos como regra de fé dos presbiterianos e congregacionais. O puritanismo na Inglaterra, porém, não durou muito. Em 1658, com a morte do seu líder, Oliver Cromwell, nenhum líder forte se levantou do lado puritano. No governo de Carlos II, 1660, 1685, os anglicanos assumiram o poder e os puritanos foram perseguidos. Seus resultados. Após a Revolução de 1688, os puritanos foram reconhecidos como dissidentes da Igreja da Inglaterra e puderam se organizar. Do movimento iniciado pelos puritanos surgiram três igrejas: a presbiteriana, a congregacional e a batista. O avivamento wesleyano ou reavivamento metodista. A necessidade. Nos primeiros 50 anos do século XVIII, as igrejas da Inglaterra entraram em decadência. Os cultos eram formais e sem poder algum sobre o povo. A influência da igreja caía cada vez mais. A Inglaterra foi despertada por um grupo de pregadores. Eram eles John e Charles Wesley
e George Whitefield, né? Então, Whitefield era poderoso pregador que comovia multidões na Inglaterra e na América do Norte. Já Charles Wesley era músico e compositor de hinos. E John Wesley também era pregador itinerante lá na Inglaterra, né? E durante um tempo foi missionário também na América do Norte. Aos 35 anos, John Wesley era um clérigo anglicano. Durante uma viagem aos Estados Unidos, John Wesley encontrou um grupo de morávios que o deixaram perplexos. Ele estava apavorado diante de uma tempestade que o navio deles enfrentava, e enquanto ele estava desesperado, aquele grupo de morávios orava e cantava hinos a Deus. Wesley sentiu falta de uma vida espiritual espontânea, natural, de comunhão com Deus, de fé. Ele era um ministro anglicano, mas não era ainda convertido. Foi ele e seu irmão para a América do Norte como missionários e voltaram frustrados, né, diante de tentar fazer uma obra espiritual sem ainda terem nascido de novo, serem convertidos, né? Wesley, ele criou classes de estudo bíblico, né? E essas classes eram chamadas de sociedades metodistas. Com o tempo, o trabalho se desenvolveu, existiram milhares de classes metodistas e, num determinado momento, essas classes se organizaram como igreja metodista. Tá? O progresso do movimento. Os seguidores de Wesley eram chamados metodistas. Na Inglaterra foram chamados metodistas wesleyanos. Antes de sua morte, seus seguidores eram milhares. As suas relações com a igreja, apesar da perseguição sofrida pela igreja inglesa, Wesley afirmava ser membro e considerava o seu movimento parte da igreja anglicana. Após a independência americana, lá nos Estados Unidos, em 1784, os metodistas nesse país passaram a ser uma igreja independente, de acordo com o modelo episcopal. Nesse tempo, haviam 14 mil metodistas nos Estados Unidos da América. Os resultados desse movimento: o movimento despertou clérigos e dissidentes para uma vida cristã melhor. Formou-se a Igreja Metodista em vários países. O reavivamento constrangeu homens ao amor e ao serviço a favor do próximo. O fundador da Escola Bíblica Dominical, Robert Hicks, era um metodista e criou classes para atender as crianças que ficavam perambulando pelas ruas nos domingos, e começou, então, a evangelizar, ensinar a Bíblia, oferecer também alimento e instruções e reforço escolar para essas crianças que viviam pelas ruas, né? Aí começou a Escola Bíblica Dominical, depois se transformou num movimento mundial. Todas as igrejas passaram a adotar a Escola Bíblica Dominical. Através do movimento metodista também foram fundados muitos hospitais e casas de caridade. Nenhum dirigente da história conseguiu tantos seguidores como John Wesley. O movimento foi muito forte. Até a metade do século XX, os metodistas estavam crescendo, se espalhando por todo o mundo, inclusive no Brasil, onde existem muitas igrejas, fundadas aí
até meados do século XX. Né? Então, esse é o movimento de avivamento espiritual que aconteceu através dos metodistas. Depois desse movimento, surge um outro movimento diferente, chamado de movimento racionalista. Né? Com a reforma, alguns pensadores aceitavam a Bíblia como um livro sobrenatural, enquanto outros começavam a considerar a razão como autoridade suprema e queriam que tudo passasse pelo escrutínio da razão. Então, a autoridade suprema era a razão. E queriam interpretar racionalmente as escrituras. Esse grupo foi conhecido como os racionalistas. Né? O germe, o início desse movimento, né, que existiu na Inglaterra e na Alemanha, foi no início do século XVIII. Somente com John Sandler, em 1721, é que ganhou força. Defendia uma coisa que coisa alguma recebida pela tradição deveria ser aceita sem ser posta à prova, inclusive a Bíblia. Acreditavam que o relato dos milagres bíblicos deveria ser desacreditado, que Jesus era unicamente homem, não divino. Afirmava que o que não fosse provado pela razão deveria ser recusado. É lógico que isso gerou uma descredibilidade da Bíblia, de Cristo, né? E esse movimento cresceu, principalmente nas universidades alemãs, né? E que foram dominadas por esta visão do movimento racionalista, né? O apogeu veio a ser a publicação do livro A Vida de Jesus, por Frederick Strauss, em 1835, dizendo que o relato dos evangelhos eram apenas mitos e lendas. Esta obra foi traduzida por George Eliot, teve grande circulação na Inglaterra e na Alemanha, e isso teve uma grande influência na igreja da época. Sua decadência, né? Três grandes líderes fizeram com que a corrente do pensamento do século XIX mudasse de racionalista para ortodoxa. Essas pessoas foram os seguintes líderes: Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, é muitas vezes considerado o pai do existencialismo cristão. Ele desafiou fortemente o racionalismo predominante de seu tempo, argumentando que a fé e a experiência individual eram mais importantes do que a razão pura na busca da verdade e da compreensão do divino. Então, embora ele reagiu contra o racionalismo, ele partiu para um existencialismo cristão, né, que valorizava apenas a fé e a experiência individual, muito mais do que a razão. Friedrich Schleiermacher, que viveu de 1768 a 1834, foi um teólogo protestante alemão que teve uma influência significativa no pensamento religioso do século XIX. Ele argumentou que a religião é uma experiência interior e subjetiva, em contraste com a abordagem racionalista, que buscava encontrar uma base racional para a fé. Schleiermacher enfatizou a importância do sentimento e da intuição na compreensão da religião, ajudando a desviar o pensamento religioso da ênfase estrita da razão. De novo, outro filósofo que tentou combater o racionalismo, mas acabou caindo no quê? Numa religião, né, subjetiva. Né? Então, de acordo com ele, a fé era um salto no escuro. Né? Então, em matéria de fé, o que vale é a experiência, é o sentimento,
é uma experiência subjetiva e não objetiva. Mas nós entendemos que a fé, embora tenha o seu caráter subjetivo, ela também é objetiva, né? Fé é crença uma, um sistema de doutrinas, né, em verdades espirituais que precisam também ser valorizadas, né? Então, esses dois teólogos, né, filósofos, eles tentaram combater o racionalismo, mas levaram para um outro lado também perigoso. Os resultados. Ensinos racionalistas despertaram teólogos para interpretarem e defenderem a verdade. Com isso, as doutrinas foram melhor estudadas e entendidas. O exemplo é a vida de Cristo. Até o racionalismo, ninguém escrevia sobre a vida de Cristo. Depois disso, se via escrito sobre a sua vida aos milhares. O racionalismo, que tentava parar o cristianismo, na realidade aumentou a sua força. Então, houve também uma reação como resultado ao racionalismo, e essa reação foi que as verdades e as doutrinas fundamentais se estabeleceram com maior força. E desenvolveu-se a apologia, que é a defesa da fé, né, em reação aos ataques do racionalismo e do movimento racionalista. Tá? Também houve um outro movimento que podemos chamar de movimento anglo-católico, que em 1795 apareceu como uma tendência na Igreja da Inglaterra e provocou forte controvérsia em vários aspectos, né? Esse movimento foi chamado de movimento anglo-católico, devido ao seu propósito, movimento de Oxford, porque surgiu na Universidade de Oxford, e movimento tratadista, porque foi divulgado através de 90 tratados numerados e escritos por vários autores. Tá? Quais eram os objetivos? Separar a igreja inglesa do protestantismo, restaurando as práticas e doutrinas dos primeiros séculos. O começo. Os dirigentes marcaram seu início em 1827. Publicaram o livro Ano Cristão, de John Clare, que era uma série de poemas que despertavam um novo interesse na igreja. Em 1833, o sermão de Clare em Oxford sobre a apostasia nacional foi um grande marco do movimento. Houve interesse em discutir formas de governos, doutrinas, adoração da igreja na Inglaterra. Então, o seu líder principal foi Clare, inspirador do movimento, né? Escreveu muitos dos tratados da atualidade. Outro erudito foi Eduardo Pusey. Outros milhares de leigos apoiaram o movimento. Os dirigentes foram chamados de romanistas, porque tinham o desejo, né, de elevar os padrões da igreja. Tá? O desejo deles era esse. O movimento era para desacreditar a reforma e promover o anglo-catolicismo. Em 1845, Newman, o principal do movimento, ingressou na Igreja Católica. Muito bem. Terminado este movimento anglo-católico, né, podemos falar sobre o movimento missionário. Na Igreja primitiva, né, a partir do apóstolo Paulo, durante 1000 anos, a Igreja foi muito ativa na obra missionária. Entre o primeiro e o quarto século, o Império Romano praticamente foi todo convertido ao cristianismo, né? O cristianismo se espalhou por todo o Império e haviam missionários alcançando todos os povos, os bárbaros, muitos se converteram a Cristo. Agora, depois, no período das missões, nos períodos medievais, no período medieval e também no período da Igreja Reformada, houve um certo descuido
em relação às missões. No século X, quando o Papa teve vários embates com o imperador, as missões enfraqueceram, né? A obra missionária decaiu muito. A reforma também não estava muito preocupada com missões. A principal preocupação era a purificação e organização da igreja, muito mais do que em expandi-la no primeiro momento. Agora, na Contra-Reforma, vemos o ressurgimento de missões, mas não pelas igrejas reformadas, mas pelo catolicismo através dos jesuítas. Tá? Então, os jesuítas, por causa da Contra-Reforma, foram por todo o mundo como missionários, plantando igrejas, escolas, universidades, hospitais, e chegaram nos países da América e muitos outros antes mesmo dos reformados. As missões estrangeiras da Morávia. O fundador da Irmandade Moraviana foi o conde Nicolau von Zinzendorf, 1700, que viveu 1700 a 1760, nobre austríaco que foi profundamente influenciado pelo pietismo e ideias luteranas. Quando moço, pensava em organizar uma comunidade profundamente religiosa. Com 21 anos, comprou um território na Saxônia a fim de cumprir o seu propósito. Certos membros da Irmandade da Boêmia, que foram expulsos dos seus lares na Morávia, conseguiram permissão com Zinzendorf para morar em seu território. Assim chamaram essa comunidade de Ermut, abrigo do Senhor, e mais tarde Comunidade Moraviana. Zinzendorf e sua família vieram morar na comunidade, tiveram uma vida devota de oração e inflamou seus moradores com uma sincera devoção ao Senhor Jesus. As obras missionárias que tornaram famosos os moravianos começaram em 1731. Atingiram as Índias Orientais, a Groenlândia, os indígenas da América do Norte, se espalharam pela Europa, Ásia, África, América do Norte e do Sul. William Carey, falando dos moravianos, certa vez disse: vejam o que os morávios fizeram. Será que não poderíamos seguir seu exemplo? Em obediência ao nosso Mestre Celestial, ir ao mundo e pregar o Evangelho aos incrédulos? Nenhuma igreja sustentou tantos missionários em toda a história como a Igreja da Morávia. Em poucos anos, a pequena Ermut enviou mais missionários do que o protestantismo europeu fez em 200 anos. Em 1835, no Brasil, o regente Diogo Antônio de Feijó, o regente Feijó, pediu ao Marquês de Barbacena, que então se encontrava em Londres, que providenciasse a vinda para o Brasil de 2 grupos de missionários morávios, para que se dedicassem à educação dos indígenas brasileiros. O projeto não vingou, em virtude da forte oposição da Igreja Católica. Missões estrangeiras inglesas, né? O fundador de missões modernas na Inglaterra foi William Carey, que viveu de 1761 a 1834. Carey era sapateiro, autodidata, converteu seus 17 anos e, em 1789, tornou-se ministro da Igreja Batista. Em 1792, pregou o sermão: empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus, contribuindo assim para a organização da Sociedade Missionária Batista de Londres. Depois de ir à Índia trabalhar como missionário naquele local, apesar de seus poucos estudos na mocidade, Carey tornou-se um dos mais eruditos do mundo, escrevendo vários livros de gramática, dicionário de línguas orientais, que são usados até hoje. De 1800 a 1830, foi professor de literatura oriental no Colégio de Fort William, em Calcutá. Carey morreu em 1834, reverenciado por todo o mundo como o pai do grande movimento missionário moderno.
Com exemplo de Cain, os congregacionais organizaram em 1795 a Sociedade Missionária de Londres. Em 1789, os evangélicos da Igreja organizaram a Sociedade Eclesiástica Missionária. Toda a Europa, Escócia e América foram inflamados com os movimentos missionários. As missões estrangeiras da América do Norte. Iniciou-se com uma reunião de oração dos jovens do Colégio Williams, em Massachusetts, em 1811. Começou a chover, os jovens se abrigaram no depósito de feno e ali consagraram suas vidas para ganhar o mundo pagão para Cristo. Através disso, fundou-se a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras. Mais tarde, outras igrejas fundaram suas próprias sociedades missionárias e a Junta Americana ficou pertencendo à Igreja Congregacional. No início, a Junta Americana enviou 4 missionários: Newell e Hale à Índia, Judson e Rice ao Extremo Oriente, que durante a viagem mudaram de ideia acerca do batismo nas águas e desligaram-se da junta. Com isso, Judson e Rice organizaram a Sociedade Missionária Batista Americana e eles iniciaram o trabalho na Birmânia. Os exemplos dos congregacionais e dos batistas foram seguidos por outras denominações. Nas condições missionárias atuais, é verdade que existem ainda muitos lugares em que o Evangelho precisa chegar. Tá? Existem muitas entidades filantrópicas que estão semeando o Evangelho no mundo pagão. Milhões de dólares são gastos anualmente com a obra missionária, mas ainda há muita coisa por fazer. Os exponentes desse período foram os seguintes: Jonathan Edwards, viveu de 1703 a 1758, era uma criança extremamente inteligente, graduou-se no colégio de Yale, tendo lido a literatura filosófica de todas as épocas e da sua também. Era dedicado à teologia, fervoroso de espírito. Em 1727, tornou-se pastor associado na Igreja Congregacional de Northampton. Defensor de uma sincera vida espiritual, um grande avivamento se espalhou por toda a América. Foi expulso da igreja em 1750 por admitir pessoas na igreja sem ter um caráter cristão. Trabalhou durante 8 anos entre os índios norte-americanos. Neste tempo escreveu Vontade Livre, que passou a ser o livro texto do calvinismo na América. Em 1758, tornou-se presidente do Colégio de Princeton. Morreu depois, com 55 anos, e é considerado até hoje como o maior filósofo e teólogo dos Estados Unidos. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 1703. Seu pai era da igreja inglesa, mas suas influências eram de sua mãe, que descendia de ministros puritanos e não conformistas. Wesley graduou-se no Colégio da Igreja de Cristo, em Oxford. Em 1724, foi ordenado ministro da Igreja Inglesa. Uniu-se a um grupo de estudantes procurando ter uma vida mais santa. Esse grupo foi chamado, ironicamente, de Clube dos Santos. E depois foram chamados de metodistas. Em 1735, Wesley e seu irmão Charles foram a Geórgia, nos Estados Unidos, como missionários. Voltaram depois de 2 anos, fracassados. Nessa época, conheceu os morávios e, através deles, alcançaram o conhecimento experimental de uma vida espiritual. Passaram por uma verdadeira conversão. E a partir desta época, então, nenhum líder na Inglaterra despertava tanto interesse quanto ele, né? Exceto o seu companheiro George Whitefield. Wesley viajava a cavalo por toda a Inglaterra e Irlanda, pregando
e organizando sociedades metodistas até o fim do século XVIII. Como resultado de sua vida, organizou igrejas metodistas no mundo inteiro, tendo milhões de membros. Morreu em 1791, com 88 anos. Outra figura que se destaca no período é William Carey, já falamos um pouco sobre ele, fundador das missões protestantes modernas, sapateiro, autodidata, educou-se por si mesmo. Tornou-se ministro da Igreja Batista em 1789. Em 1792, organizou a Sociedade Missionária Batista. Mais tarde, foi missionário na Índia. Apesar de poucos estudos na mocidade, tornou-se um dos maiores eruditos do mundo, chegando a traduzir a Bíblia para 44 línguas e dialetos, também dando início a diversas escolas. Carey desenvolveu uma filosofia de missões possível de ser executada e a colocou em prática. Outra figura que desponta nesse tempo das missões, início das missões modernas, foi David Livingstone. Ele era médico e missionário, tentou conciliar a pesquisa com o cristianismo. Inicialmente pretendia ir à China, mas por causa da Guerra do Ópio, Livingstone voltou-se para a África. Trabalhou por 10 anos entre o povo Shona e viu apenas um convertido. Posteriormente, se dedicou a realizar grandes explorações no continente africano. O relato de suas jornadas foi escrito no livro Viagens Missionárias, escrito em 1857. Na época, se tornou um best-seller. Voltou à Inglaterra com as honrarias de um rei. Um ano depois, retornou à África, já como agente do governo britânico, para algumas expedições que foram um fiasco. Passou o resto de sua vida na África, morreu em 1873. Seu coração foi enterrado no continente africano e seu corpo na Inglaterra. Temos que falar também sobre o Hudson Taylor, de 1832 a 1905. Aos 17 anos, tornou-se cristão e imediatamente sentiu o chamado missionário. Estudou medicina e teologia e procurou saber o máximo possível sobre a grande terra da China. Procurou boa amizade, relacionamento e identificou-se com o povo chinês. Nos primeiros 6 anos, trabalhou em Xangai, Suatao e Ningpo. Aprendeu o idioma, traduziu as escrituras, dirigiu um hospital. Durante esse tempo, ele se demitiu da sociedade missionária, da qual era membro, e continuou de maneira independente. Voltou à Inglaterra em 1860. Em 1865, fundou a Missão para o Interior da China. Em 1866, voltou para a China juntamente com mais 16 novos missionários. Em pouco tempo, a Missão para o Interior da China se tornou a principal missão naquele país. Na época da morte de Taylor, em 1905, havia 205 campos missionários, 849 missionários e uma estimativa de 125 mil cristãos chineses. Outra figura destacada no período é Charles Haddon Spurgeon, jovem pregador de Londres, tinha o dom da oratória simples e direta. Promoveu o que muitos chamam de segundo avivamento evangélico na Inglaterra. Até hoje é conhecido como o príncipe dos pregadores. Seus livros ainda são muito publicados e procurados. Temos que falar também sobre Dwight Moody, né? Tornou-se cristão em 1855. Mais tarde, trocou Chicago por Boston e começou a selecionar uma classe, ou lecionar uma classe de crianças pobres. Em 1861, Moody trabalhava de tempo integral no ministério, tanto na escola dominical como na CM, Associação Cristã de Moços. Em 1864, sua missão foi transformada em igreja. Em 1879, Moody voltou sua atenção para a educação.
criando o seminário de Northfield para moças e depois a escola Montermont para rapazes. Deu início às conferências bíblicas de verão e ao Instituto Bíblico, que hoje possui o seu nome. E vamos ficar por aqui hoje. Obrigado.